Ok, gente. Deixa eu deixar claro, apesar do título do vídeo, apesar de fazer sentido, né, a morte do Luke, eu vou explicar pra vocês, isso não necessariamente significa que eu gostei da morte do Luke. Inclusive, uma das razões que eu não gosto do Último Jedi é porque o Luke morre. Eu gosto demais dele, o Luke morreu e eu não gostei do filme. Tirando isso do caminho, bora lá. Uma das coisas mais esquisitas que aconteceu lá no Último Jedi foi o Luke Skywalker, o mestre Jedi Luke Skywalker, super poderoso, filho de Anakin. Ele usa a força, basicamente, para se projetar, né? Ele vai lá põe o espírito dele lá em Crate para ajudar a resistência e tudo mais, e ele enfrenta o Kylo Ren lá. A gente descobre no final que era uma projeção realmente, não era ele de verdade. Kylo Ren fica chateado, e aí depois dessa cena, o incrível acontece, não faz sentido nenhum, né? O Luke Skywalker basicamente morre de usar a força. Ele usa a força, se projeta e morre. Não faz sentido nenhum. E aí, muito tempo atrás, na época dos filmes, inclusive, o Mark Hamill postou no Twitter explicando basicamente o que aconteceu, né? Por que o Luke morreu. Ele disse o seguinte: a força matou o Luke. Você tem que entender a ironia no seu destino, quase como um viciado que abandona o seu vício e permanece limpo por décadas apenas para reutilizar uma vez, e então ele tragicamente sofre uma espécie de overdose da força. Essa foi a explicação do Mark Hamill. Novamente, ainda com a explicação do Mark Hamill também não faz sentido. Isso até você levar em consideração, eu tô usando aqui como base ainda, hein, gente? O Legends, aconteceu uma coisa muito parecida nos Legends com o Anakin Solo, filho do Han Solo e da Leia. O livro que vai contar essa história é A Nova Ordem Jedi, Estrelas por Estrelas. E lá nesse livro, o Anakin Solo, né, o filho do Han Solo e da Leia, eles estão basicamente, a Jaina Solo, que é a irmã dele, um pessoal, eles estão basicamente lutando contra o Yuuzhan Vong. Yuuzhan Vong, sem querer entrar em detalhes, eles são os vilões aqui, são uma espécie que tá atacando eles. E Anakin Solo, eu vou trazer pra vocês diretamente do livro, o Anakin Solo, ele começa a fazer uma coisa muito estranha, que me lembra demais do Luke, vocês vão entender. Olha aqui, eu não vou ler inteirinho, né? Eu trouxe as melhores partes aqui pra vocês entenderem mais ou menos o que é que tá acontecendo. Aqui diz o seguinte: ele estava completamente preenchido com a força do lado da luz agora. O seu corpo, machucado, né, ferido, não conseguia segurar mais. A energia estava queimando de dentro pra fora dele, consumindo a sua carne, que estava fraca demais para contê-lo. A sua aura brilhava loucamente, enquanto as suas células queimavam e explodiam. A aura de Anakin brilhava e apagava. Brilhava de novo e apagava ainda mais. As suas células se estourando em uma espécie de reação em cadeia. Os ciclos ficavam mais rápidos, e menos dele permanecia para conter aquela energia. Agora, vocês têm que ter em mente aqui que ele estava constantemente sendo ferido, né? Ele está sendo machucado e está sobrevivendo e usando a força para derrotar os inimigos dele aqui. Ele não se sentia exatamente partindo, mas se derretendo dentro da força. Ele então tirou um detonador térmico, ativou ele, falou pro pessoal ir embora, e aqui depois ele deixou o sabre de luz dele cair no chão da sua mão. A sua aura agora era só um brilho fraco, brilhando entre um brilho apagado e um brilho não existente. Sem brilho, né? A tempestade dentro dele estava morrendo agora, voltando para a força. E aí um pouco depois, Anakin morreu. Agora aqui é interessante. Tem algumas diferenças, claro, dessa morte aqui para a morte do Luke. Obviamente, o Luke não estava sendo ferido, mas vamos pensar que o Anakin, o que o livro indica pra gente é que ele morreu tecnicamente não só por usar a força demais, mas também por estar enfraquecido no momento. E esse é um caso muito parecido com o Luke. Ele não estava fisicamente ferido, vamos dizer, mas duas coisas. O primeiro, que o Mark Hamill disse pra gente, ele estava desacostumado com a força, o seu corpo estava desacostumado, não estava treinado, e ele acabou usando demais a força. E em segundo lugar, a gente tem que ter em mente, Luke Skywalker lá em Act 2 estava velho demais, então assim, o corpo dele simplesmente não aguentou. Novamente, eu não gosto dessa morte dele, eu odiei matarem o Luke Skywalker nos últimos Jedi, mas eu não posso negar, mesmo não gostando, eu não posso negar que a morte dele dentro da história, né, dentro do universo, até que faz sentido, mas deixa aí nos comentários o que você acha da morte do Luke Skywalker. E se você gostou do vídeo, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não consagramos mestres Jedi.